Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e é importante a gente avisar as pessoas que o auxílio pago ao aposentado não vai precisar, esse auxílio emergencial de R$600, não vai precisar ser devolvido por esse aposentado. Por quê? Porque as parcelas de R$600 desse auxílio emergencial recebida por pessoas que estão na fila de espera por benefícios do INSS não serão descontadas de aposentadorias, pensões ou auxílios que vierem a ser concedidos. Então, de acordo com o INSS, o desconto não pode ocorrer porque não tem previsão legal. Então, em outras palavras, os beneficiários receberão um pagamento integral dos valores atrasados referentes ao mesmo período em que estiveram recebendo o auxílio emergencial. Então, ou seja, não vai ser descontado. Então, enquanto eu estou esperando a aposentadoria, eu pedi auxílio emergencial e aí saiu e eu estou recebendo, eu recebi e agora vieram os atrasados. Não vai ser descontado, segundo informação do INSS. Apesar de não ser obrigado a devolver valores para o governo, o segurado que começar a receber um benefício do INSS, enquanto também está ganhando ajuda emergencial, possivelmente terá o cancelamento das parcelas futuras do auxílio. Que aí também a pessoa já está querendo muito, então ela já recebeu, vai receber os atrasados daquele período que ela esperou. E aí, sim, eles vão fazer a checagem e vão ver que a pessoa está recebendo dois benefícios e cancela o auxílio emergencial. Então, cancelamentos de parcela do auxílio emergencial são possíveis quando a atualização de alguma das bases do governo indica a perda do direito. Então, a revisão do direito do auxílio emergencial é justamente o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, cuja atualização ocorre automaticamente conforme há mudanças relacionadas com as contribuições e concessões de benefícios previdenciários. Então, esse tipo de reanálise foi responsável pela suspensão da segunda parcela do benefício, para quem já tinha recebido o primeiro pagamento. Então, quem tem direito a esse auxílio emergencial? Esse auxílio, a pessoa precisa se encaixar em todas as regras. Então, ou seja, ter mais de 18 anos, com exceção das mães adolescentes, não ter emprego formal, não receber os seguintes benefícios, não pode estar recebendo aposentadoria, pensão, LOAS, seguro-desemprego, programa de transferência de renda do governo, com exceção do Bolsa Família, renda familiar mensal de R$ 522,50 por pessoa ou até R$ 3.135 para todos os membros da família. Não receber rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Exercer atividades em uma das seguintes condições: MEI, que é o microempreendedor individual, contribuinte individual ou facultativo da Previdência ou ser trabalhador informal. Esse pedido do auxílio emergencial, ele pode ser feito até o dia 2 de julho. Então, o prazo para solicitar o auxílio emergencial do governo federal vai ser encerrado em uma semana, no próximo dia 2 de julho. Então, o último dia é 2 de julho. Então, a gente está próximo. Temos mais uma semana.
A Caixa chegou a informar em alguma das comunicações diárias que faz pela internet que o último dia para fazer o pedido seria dia 3. Mas na última quinta-feira ficou reforçado que a data correta é 2 de julho. Então, para você que precisa desse auxílio emergencial e não fez o pedido, você pode correr para fazer esse pedido, porque senão você vai ficar sem, tá? Então, tem gente que está esperando, tá aguardando, tá vendo. Não, corre lá e pede até o dia 2 de julho. Se você está com algum problema de cadastro, veja o que está acontecendo, não deixa para a última hora, porque você vai acabar ficando sem. Tá? Que nem o ano passado teve o saque de R$500 do FGTS, teve gente que, depois, agora acabou, não pode mais. Então, toma cuidado. Bom, outro assunto, o INSS quer ampliar a força-tarefa criada para zerar a fila dos pedidos de aposentadorias e benefícios como LOAS. Que ele é assistência, idosos e deficientes e auxílio-doença. Então, servidores aposentados e militares reservistas deverão atuar no órgão até o fim de 2021, quando o INSS espera atender as outras filas. A gente tem um estoque de pedidos de manutenção de benefício, como atualização de dados, cumprimentos de decisões judiciais, são 30% aposentadorias rurais e do LOAS, que são conquistados na justiça. Então, 30% desses benefícios só na justiça. Tem revisão de valores, recurso de pedidos negados, 2,5 milhões de benefícios com suspeita de irregularidade. Então, os militares eles vão atuar no atendimento à população nas agências do INSS, quando voltarem a funcionar normalmente. E na agência virtual, ajudando, por exemplo, no reagendamento de serviços. Então, eles deverão auxiliar no atendimento de manutenção de benefício, como na mudança de endereço, análise de procurações judiciais e solucionar problemas quando o benefício é suspenso se o aposentado não fez prova de vida. Então, o presidente do INSS, o Reinaldo Rolim, ele disse que militares e reservistas eles podem exercer essa função para que os servidores do INSS sejam deslocados às análises restritas à carreira, como cumprimento de ordens judiciais e pedidos de revisão. Um cumprimento de ordem judicial demora horrores, exceto o mandado de segurança, você tem que conceder um benefício e às vezes você espera um tempão para que esse benefício seja concedido. Então, desde 2018, com o aumento dos requerimentos, porque ia ter a reforma da Previdência e tudo mais, então o INSS começou a atrasar as avaliações de pedidos de aposentadorias e os outros benefícios também. Então, o que acontece? A fila que se forma, mais de 45 dias sem resposta, chegou a milhões de requerimentos. Então, dados mais recentes mostram que ainda resta mais de 1 milhão de processos na fila. Porém, cerca de 80% não depende mais do órgão, e sim do envio de documentação adicional. Então, a previsão é que esse volume seja zerado antes do fim de outubro. Segundo o INSS, essa pandemia do coronavírus até acelerou as análises dos pedidos de benefícios, porque eles não têm mais que atender o pessoal, as agências estão fechadas, então eles acabam se dedicando à análise dos benefícios. Então, de novembro de 2019 a maio de 2020, o INSS recebeu 4.300.000 desses requerimentos e respondeu 5.200.000, reduzindo o tempo de espera. A fila, contudo, continua acima de 1 milhão de pedidos de aposentadoria e benefícios, principalmente por falta de documentação. Então, em média, o INSS recebe cerca de 650.000 requerimentos de benefício por mês. Então, quando essa fila se regularizar, o presidente do INSS ele pretende dar fôlego a outras demandas, como a de cumprimentos de decisões judiciais, porque é demorado. Então, o juiz manda cumprir, às vezes deu 3 meses, a medida ainda não foi implantada. Você tem que ir lá no INSS conversar. É complicado o negócio.
Bom, apesar da reforma da Previdência ter entrado em vigor em novembro, o sistema ainda não está adaptado para as aposentadorias especiais, que são aquelas que a pessoa teve exposição a agentes nocivos. Então, de portas fechadas há 3 meses, as agências do INSS permanecem sem realizar o atendimento presencial ao público, pelo menos até o dia 13 de julho. A medida de prevenção ao novo coronavírus, porém, impõe dificuldades para parte dos segurados. Ao menos durante as situações que prejudicam beneficiários e não podem ser resolvidas à distância, uma dessas situações envolve trabalhadores que adoeceram e não fizeram perícia médica antes do fechamento dos postos. Aí o que acontece? O INSS está adiantando o valor mensal de R$ 1.045 até a reabertura dessas unidades. Mas no caso de trabalhadores com renda mais elevada, o benefício provisório é insuficiente para cobrir despesas corriqueiras, como aluguel e mensalidades escolares. Então, ações judiciais com pedidos de antecipação do valor integral do benefício são, nesse momento, a alternativa mais viável para quem não pode aguardar a reabertura dos postos do INSS. Então, essas ações começaram a surgir logo no começo da crise. Em média, a Justiça leva 60 dias para dar uma resposta, pelo menos é o tempo menor do que o INSS levará para regularizar a fila que vai se formar após a reabertura. Então, outro problema é o enfrentamento por beneficiários que tiveram a renda cancelada por falta de renovação de senha, antes do fechamento das agências, quando as provas de vida foram suspensas. Então, essa situação ocorreu, na maioria dos casos, com quem ficou devendo a prova de vida por mais de 6 meses. Então, nesses casos, a renovação precisa ser realizada em uma agência da Previdência. Então, na Justiça, a alternativa é tentar obter um mandado de segurança para obrigar o INSS a realizar essa prova de vida. Então, qual é o problema? Algumas pessoas, então a gente está, assim, as pessoas que estão mais, assim, procurando a Justiça, são aquelas pessoas que recebem, que teriam direito a um valor acima de R$ 1.045 de auxílio-doença, estão impossibilitadas de receber o benefício integral. Então, a medida planejada para durar pouco tempo vem se alongando, porque o país não consegue controlar o contágio do coronavírus. Então, isso daí, o que era para fechar a agência em 1 mês, ela está sendo prorrogada. E aí, o que acontece? O INSS informa que fará complemento quando as agências forem reabertas e as perícias voltarem. Só que essas pessoas que têm direito a mais de R$ 1.045, elas acabam fazendo empréstimo, elas estão se endividando, estão deixando de pagar, depois vão ter que pagar tudo com juros. Então, é complicado. Então, o que fazer? A Justiça é, por enquanto, a única saída para quem precisa receber o auxílio total. Então, a medida legal para tentar romper a espera é a ação judicial com pedido de antecipação de tutela. Então, como é que funciona? Essa antecipação de tutela ela ocorre quando o juiz adianta os efeitos da decisão para evitar um prejuízo maior. Então, no caso do auxílio-doença, o juiz pode decidir provisoriamente que o INSS deve começar a pagar o benefício. E aí, como é que você vai pedir? Se o valor da ação é inferior a 60 salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 62.700, uma vez que o salário mínimo, o valor é R$ 1.045, esse pedido pode ser feito no Juizado Especial Federal. E não é necessário ter advogado. Mas é aconselhável você contar com a ajuda de um advogado especialista em previdência, porque isso evita erros que podem acabar prejudicando esse segurado na hora da obtenção desse direito. Então, o ideal é que a pessoa entre com um advogado. Até mesmo ações urgentes, elas podem levar cerca de 60 dias para terem uma decisão provisória na Justiça. Então, ainda assim, pode ser uma solução mais rápida do que esperar o INSS voltar a atender e colocar esses pedidos em dia. Por quê? Porque, a princípio, está dizendo que agora, antes eles iam voltar, eles paravam até o dia 19, iam voltar 22 de junho. Agora já
já virou tudo, já não, o contágio está alto, então agora eles vão voltar somente dia 13 de julho, o que provavelmente vai ser prorrogado. Então, para quem está aguardando a abertura da agência, é interessante pensar num plano B, que seria o ingresso de uma ação judicial. E a prova de vida, que é a exigência de prova de vida para manter o benefício, ela está suspensa. E o INSS acaba de renovar essa suspensão por mais ao menos 60 dias. Então, o problema é que existem segurados que não fizeram a prova de vida antes dessa exigência ser suspensa. Então, o INSS seguiu a regra, que é suspender os pagamentos e aguardar o segurado reclamar. Então, enquanto o benefício está apenas suspenso, é possível você fazer a reativação no banco. Mas quando há o cancelamento da renda, pode ser necessário você procurar o INSS. Então, inconsistências cadastrais também podem exigir o atendimento presencial no INSS. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai tentar fazer a reativação do benefício diretamente no banco, onde o benefício é pago. Se a renovação da senha no banco não for possível, você vai ligar para 135 e você vai pedir orientações. E no Meu INSS, seja por aplicativo, que você pode baixar no seu celular, você entra na loja no seu celular, baixa o aplicativo Meu INSS e você pode entrar por lá. Ou no meu.inss.gov.br é possível solicitar a opção prova de vida. Então, a mensagem avisa que o atendimento é presencial, mas permite digitalizar documentos. Então, guarde o protocolo da solicitação, pois pode ser importante para um pedido judicial. E aí, como é que funciona na justiça? Você vai poder solicitar um mandado de segurança para obrigar o INSS a realizar a prova de vida. Esse pedido ele só pode ser feito com a ajuda de um advogado, de preferência um profissional especialista em INSS. Ou você pode aguardar também o INSS reabrir, que não é muito aconselhável. E a gente tem um outro problema também, que são as exigências do INSS. Por quê? Porque essa quarentena, né, do INSS, ela vai até pelo menos dia 13 de julho, mas a análise dos técnicos não param. Então, quem está perto de se aposentar pode reunir e enviar para o órgão os documentos que comprovem o direito ao benefício. Quem já pediu aposentadoria e recebeu o comunicado de cumprimento de exigência, pode aproveitar que as agências do INSS estão fechadas e os prazos para o envio do documento estão suspensos para organizar a documentação extra. Então, pelo Meu INSS ou pelo site, o segurado fica sabendo se entregou todos os documentos necessários para a aposentadoria que está solicitando. Então, o pedido do benefício também pode ser feito pela plataforma, evitando a ida às agências. Basta ter a documentação salva no computador ou celular, tirando uma foto ou digitalizando, mas tem que ser em PDF, e seguir o que for solicitado na tela. Se o segurado discordar da resposta do processo, é possível contestar mesmo durante a pandemia. Você vai entrar no site do INSS e escolher Serviço Recurso, para que o processo seja reanalisado na junta de recursos. Não precisa, nesse caso, contratar um advogado. Bom, então, se as contribuições que estão no CNIS forem insuficientes e houver vínculos de trabalho com pendências, o segurado precisa entregar mais documentos que comprovem esse direito à aposentadoria. Então, ele pode pegar, por exemplo, o extrato do FGTS. Então, a cópia do extrato do FGTS, ele vai na Caixa Econômica Federal, pede, desde que seja o extrato analítico do FGTS, carimbado e assinado, folha a folha, pelo funcionário da Caixa, tá? Bom, se ele precisa comprovar a ficha de registro em empresa fechada, então se a empresa fechou, precisa localizar o síndico da massa falida na junta comercial. Em São Paulo, desde 12 de maio, a junta está com um atendimento restrito em razão da pandemia. Então, você tem que fazer um agendamento prévio pelo site da junta comercial. http://atendimento.jusesp.sp.gov.br/agendamento.
Ai, Tatiana, você falou muito rápido, eu não consegui anotar. Não tem problema. Esse programa tá sendo filmado, a gente vai colocar no meu canal, Tatiana Ragosta, do YouTube. Ah, mas eu não sei acessar o YouTube. Você tem Facebook? Entra lá, Leis do Sucesso. O programa tá lá, disponível para que você possa assistir o programa. Então, aí você assiste, anota, pausa quantas vezes você quiser, então fica tranquilo. Bom, muitas vezes também é necessária a apresentação da carteira de trabalho, que é a prova do tempo de contribuição e tem que conter as anotações originais do empregador sem rasuras. Então, caso o empregador não tenha carteira, ele poderá precisar de alguns documentos. Então, certidão, por exemplo, tem inúmeros documentos que você pode apresentar para você comprovar aquele período de trabalho. Existem também a pessoa que estudou como aluno aprendiz. Então, na escola onde a atividade foi exercida, é responsável por fornecer o documento. Então, se a instituição estiver fechada por causa da quarentena, o pedido pode ser por e-mail. E a atividade é considerada nos casos que o aluno recebia pagamento. Então, isso também pode ajudar. Então, você precisa aproveita agora que está tudo suspenso, os prazos estão suspensos, entre em contato com as empresas, entre em contato com a junta comercial, verifique o seu CNIS, verifique sua carteira de trabalho. Você tem tempo agora, o prazo está suspenso, tá? Então, o prazo para entregar documentos solicitados está suspenso enquanto as agências estiverem fechadas. Quando elas reabrirem, o prazo da entrega da documentação, ele volta a ser contado. Quem está esperando a análise do INSS pode entrar na justiça e solicitar um mandado de segurança. Essa ação obriga o INSS a analisar o pedido administrativo e dar uma resposta ao segurado dentro do prazo estipulado pelo juiz. Então, ordem judicial em si, você entra com uma ação de auxílio-doença, o juiz concede a tutela, manda o INSS pagar, leva aí, vai levar aí uns 60 dias para o INSS cumprir. Agora, se você entrar com mandado de segurança, o mandado de segurança é uma ação que ele fura a fila dos outros. Então, imediatamente eles vão cumprir o que está sendo mandado. Então, se a justiça julgar que o pedido do segurado é procedente, o INSS tem que concluir a análise do benefício no prazo estipulado. Mas assim, você vai entrar com a ação se você tiver, olha, eu estou passando necessidade, eu preciso de uma resposta. Eu tenho uma urgência, porque se você falar só, olha, eu quero porque eu quero, não vai virar, tá? Então, precisa ter uma boa justificativa para impetrar um mandado de segurança. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.